Israel bombardeia a área residencial no Líbano na tentativa de matar o líder do Hezbollah. O ataque deixou mortos e feridos. O movimento islâmico anunciou que o líder da milícia sobreviveu. As últimas informações com o nosso editor Marcelo Favalli. A notícia foi o principal destaque das redes de televisão de Israel. No entanto, o estado de saúde de Hassan Nasrallah é incerto. Uma reportagem do Canal 12 disse que as forças de defesa de Israel tinham a informação de que o chefe do Hezbollah estava no complexo de prédios atacado por mísseis. Uma fonte próxima ao movimento islâmico anunciou que Nasrallah estava bem após a operação militar e acrescentou que 6 edifícios foram destruídos. Os dois lados do conflito seguem com a guerra de retóricas. Oficial mesmo foi o relatório do Ministério da Saúde libanês, que reportou 2 mortos e 76 feridos no episódio. Os ataques, ouvidos em toda a cidade, provocaram enormes nuvens de fumaça sobre o sul densamente povoado de Beirute, o principal reduto do Hezbollah. O exército de Israel garantiu ter realizado um ataque preciso ao quartel-general do grupo, mas ao ser questionado sobre o sucesso da operação, disse que não iria comentar a respeito. A série de ataques israelenses que atingem os subúrbios ao sul da capital começaram semana passada. O objetivo da ofensiva é neutralizar depósitos de armas e o comando militar do Hezbollah. O bombardeio desta sexta-feira aconteceu quase simultaneamente ao pronunciamento de Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU em Nova York. No discurso, o primeiro-ministro israelense mencionou as bênçãos de uma reconciliação entre árabes e judeus, mas exaltou os avanços de suas tropas em direção ao território libanês. Just this week, the IDF destroyed large percentages. Só nesta semana, o exército de Israel destruiu grande parte dos foguetes do Hezbollah, construídos com financiamento do Irã por 3 décadas. Nós matamos comandantes militares que não somente derramaram sangue israelense, mas americanos e franceses também. E depois matamos os substitutos e os substitutos dos substitutos. Vamos continuar enfraquecendo o Hezbollah até cumprir nossos objetivos. No salão, que foi criado para se discutir mais a paz do que a guerra, aumentavam as delegações que saíram do plenário quando Netanyahu fez ameaças ao Irã. Na linguagem da diplomacia, quando o público deixa de ouvir o discurso, é porque o capital político do orador está bastante esvaziado. Bom, Marcelo Favalli, a guerra vai tendo uma escala cada vez maior. Agora esse ataque nesta sexta-feira. E eu te pergunto o mapa desse conflito. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. A gente tem que olhar justamente para o mapa, para a gente entender essa troca de disparos. É uma resposta de Israel que continua dizendo tem o direito de se defender, primeiro do ataque do Hamas em 7 de outubro, algo que está para completar um ano, em pouco aí, menos de uma semana, e também agora com o Hezbollah no norte do país, no norte de Israel, no sul do Líbano. Só que, claro, nós estamos falando de uma guerra assimétrica. Existe uma desproporção de forças. Um exército muito mais equipado, muito mais numeroso, tecnologicamente muito mais bem amparado que o de Israel, contra uma milícia financiada pelo Irã, o que tudo indica, bem treinada, mas de um tamanho, de uma potência muito menor. O mapa mostra isso. Os pontos vermelhos, e nos outros dias a gente trouxe aí com diferenças de cores, conforme os dias, aqui eu coloquei tudo numa cor só, são os ataques de Israel contra o foco principal da presença do Hezbollah, que é no sul do Líbano, mas a gente percebe que já existe um avanço para o leste e para o norte, onde também há áreas densamente povoadas, que Israel diz que o Hezbollah, assim como fazia o Hamas, no discurso de Israel, se mescla em meio à população para fugir do contra-ataque israelense. E em azul, aqui no fundo, vou até aumentar um pouquinho, é o ataque do Hezbollah contra Israel. De novo, as proporções são completamente diferentes e, neste palco construído para falar sobre a paz,
A ONU surge no final, né, da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, para que não houvesse uma terceira guerra mundial, para que as diferenças e rusgas fossem resolvidas no campo diplomático. Hoje o Netanyahu foi falar de guerra, então por isso as delegações saíram em peso do discurso. Ele já estava bem esvaziado, mas ficou um plenário completamente vazio, praticamente vazio, depois que ele fez ameaças duras e mostrou que a guerra vai se intensificar. Agora, olhando para o que tudo indica ser uma invasão por terra, a gente tem este mapa por um outro entendimento. Aqui, essa área, que é justamente depois da fronteira de Israel, já no Líbano, eu deixei aí numa cor mais escura, é uma faixa de terra que, dependendo do ponto, ela varia entre 7 e 10 quilômetros até o rio Litani, onde o Hezbollah construiu as suas bases, seus pontos de lançamento de foguetes e mísseis para Israel, onde pequenas construções servem de abrigo para pequenas tropas do Hezbollah, e essa área aqui está sendo fortemente bombardeada. Vejam que ela coincide com esses pontos de ataque. Por quê? Então, segundo estrategistas militares, essa é uma etapa que segue uma estratégia, segue uma lógica de ataque. Primeiro, um intenso ataque aéreo para o que se chama de nivelamento de terreno, para tirar essas casernas, essas centrais de disparos contra Israel, para permitir um avanço de tropas. E aqui, nessa chamada linha azul, em Israel, já existe pelotões de tanques blindados, seguidos por uma infantaria que vai entrar para esse território a pé. Isso é uma invasão de terreno. Israel disse que vai fazer, não claramente, mas nas entrelinhas do discurso, e que diariamente ou o ministro da Defesa ou o porta-voz do Exército vem a público dizendo que a guerra tem um outro ponto de gravidade, um outro ponto de centro. A gente entende, pela posição das tropas, por esse nivelamento de terreno, pela concentração do bombardeio, que é uma fase, aí, uma chamada ponta de lança, acompanhado de outros momentos que são bombardeios, por exemplo, na região metropolitana de Beirute, visando atingir diretamente uma linha de comando. Netanyahu fala, matamos os líderes, os substitutos e os substitutos dos substitutos do comando de liderança. A grande pergunta que vai se repetir até o final da semana, né? Durante o final de semana, Tiago, onde está e como está Hassan Nasrallah, que é o líder público notório, é quem vem a público falar em nome do Hezbollah, é o líder da milícia armada do Hezbollah, estava no alvo, aparentemente ferido, não há detalhes, a gente não sabe se ele está gravemente ferido, se ele vai sobreviver, mas que este ataque ao líder, aos comandos, esta área de nivelamento vai ter resposta do Hezbollah, de acordo com o próprio Hezbollah. A questão é a seguinte, né? Primeiro, tem todo aquele discurso da guerra. A gente não sabe se ele foi ou não foi atingido. Isso daí a gente vai saber nos próximos dias. Mas a questão da morte de civis, né? Independente do que eles estão disputando ou brigando, você tem a morte de civis, porque Beirute é uma grande cidade, né? Exatamente. Não só é a maior cidade, também é a capital. Ainda sofre com a explosão de 2020 de produtos mal armazenados, mas também tem uma teoria que era um ponto de estoque de armas do Hezbollah, mas de fato acaba com a espinha dorsal da economia libanesa, que era o porto, foi destruído e ainda não foi construído. É um caso que já se passa 4 anos, daqui a pouco completa 5, porque foi no começo do ano. Isso gerou uma crise política que ainda não se resolveu, né? Ainda se fala de um governo interino depois desses 4 anos, e aí poder não deixa vácuo, né? Quando existe uma instabilidade, alguém pega esses espaços, e eu estou falando, obviamente, do Hezbollah. Mas para chegar no que o Tiago falava, população civil. Os mortos já estão na casa das centenas, passam de 600, os feridos na casa do milhar, e aí os refugiados. Sempre há refugiados. Eu vou voltar no outro mapa para intensificar. Numa conta muito rasa, muito baixa e muito modesta, nós estamos falando de pelo menos 10 mil pessoas nesse primeiro momento que fugiram dessa área. Mas também não tem muito para onde ir,
Porque lembremos do que eu estava falando, de um país pobre, arrasado, com problemas financeiros e políticos, mesmo indo para a capital, que ainda é a parte mais rica, ainda tem problemas. Aqui a gente está falando de cidades menores, vilarejos, quando está na fronteira da Síria. As pessoas que estão saindo do sul não têm muito abrigo. A Jordânia e a Síria está em guerra civil há 12 anos, né? Está recebendo refugiados, está mandando remédios para o Líbano. Então nós estamos falando de um estado já destruído, tentando atender outro. Então a situação é muito complicada. A gente vai ouvir muito disso, infelizmente. Civis mortos, civis feridos e muitos refugiados. E a gente sempre falava de um possível cessar-fogo, né, na expectativa do conflito entre Israel e o Hamas, mas agora tudo se inverte, né? Ou seja, a possibilidade disso se ampliar, será que os outros países entram nisso daí? É esperar para ver. Tiago, o palco da diplomacia mundial está aceso, né? As luzes estão voltadas para a ONU, na sede de Nova York. As delegações do mundo inteiro estão se reunindo aí numa semana muito importante para a diplomacia e para as relações internacionais. Estados Unidos, Reino Unido foram os primeiros a pedir um cessar-fogo de 21 dias. Não é uma trégua, não é uma paz, é uma paralisação nas hostilidades pelos dois lados, Israel e Hezbollah. 21 dias para quê? Para retirar os refugiados dessa área, para atender os feridos. Já há pessoas, porque os hospitais, os poucos centros de atendimento aqui estão, obviamente, superlotados, e já tem pessoas indo para a Jordânia e para a Síria serem atendidos por equipes médias. Lembra, a Síria não tem condições nem de atender a própria população, quiçá alguém que vem de outro país. A Jordânia já está em melhor situação, mas eles estão fazendo esse atendimento. Pediu-se uma trégua. Os Estados Unidos levantaram essa bandeira, tiveram apoio. Israel deu uma resposta sonora. Não vai ter trégua, porque agora faz parte de uma estratégia militar em que essa ponta de lança da invasão está num momento crucial. Não é agora que eles vão parar. Já mataram lideranças importantes do Hezbollah. O grande líder foi atingido, aquele que faz os discursos que mais emocionam os seguidores do Hezbollah. Então não seria um momento de trégua. Mas, de novo, entre disputas políticas, existe uma população no meio do fogo cruzado, sejam libaneses ou israelenses, que não tem nada a ver com isso. E aí eu vou citar Karl von Clausewitz, que é o grande pai das relações internacionais. O que é a guerra, se não a intenção de um lado se colocar politicamente sobre o outro pela luta armada? E o convite para o Jovem Pan Internacional do fim de semana? Vamos destrinchar tudo isso, ainda falar da Assembleia Geral da ONU, o discurso do Lula, o do Biden, que foi o último da carreira, o grande e último discurso, Zelensky pedindo ajuda também num outro cenário de guerra. A gente fatia tudo isso no final de semana, convido vocês a assistirem. Valeu, Favalli, bom trabalho. Obrigado, até.